Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, que a Tua palavra nessa noite, mais uma vez, não volte para o Senhor vazia. Usa-me, Senhor, usa minha boca, ó Espírito Santo, Espírito de Deus que habita em mim. Usa o meu corpo, usa a minha boca, usa a minha expressão. Usa-me, Senhor, de algum modo, para que Teus filhos te entendam. O que o Senhor quer passar, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer explicar. Usa-me, Senhor, como o Senhor usou os profetas, os apóstolos, e que a Tua palavra, principalmente a Tua palavra, não volte para o Senhor vazia. Haja revelação da Tua palavra, haja entendimento da Tua palavra, haja sabedoria sobre todos nós, pela glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? 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 E amém? Amém? E palmas ao Rei Jesus. Podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Hoje eu quero falar mais um pouco sobre o tema de domingo passado. Coloca aí, Jaque, por favor. A diferença de um salvo para um escolhido. Bom, salvo nós somos pela graça. Amém, abençoados? Diga pela fé, eu sou salvo pela graça. Então, salvo nós somos pela graça. Escolhido, espero que todos sejam. Pastor, mas todos não são? Eu não posso falar por você, irmão. Eu só posso falar por mim. Amém? Eu sei que você é salvo, mas eu não posso falar que você é um escolhido. Eu creio que você é um escolhido. Isso é pela fé, pela minha fé. Mas eu já criei em que outras pessoas também eram escolhidos e depois não deu nada, não vingou. Então, pela fé eu sei que você é salvo, porque você é ovelha, essa certeza eu tenho. Escolhido, eu creio pela fé, mas eu não posso assinar 100% que você é um escolhido de Deus. Sobre a área de escolhido, eu só posso falar por mim. Na área de ser salvo, eu creio que você é salvo, porque você é ovelha. Está percebendo a diferença? Você é ovelha, eu confirmo 100% que você é salvo. Como ovelha. Como escolhido, eu não posso falar por quê? Porque eu não sei daqui 5 anos qual o seu fim. Eu não sei daqui 10 anos qual o seu fim. Eu já vi pessoas que serviram a Deus por 5 anos e pararam. Houve pastoras que serviram a Deus por 10 anos e pararam de servir a Deus. Hoje já não serve mais, voltou para o mundo normal, a vida normal. Esse não é um sinal de um escolhido de Deus. Não é uma evidência, é um mau sinal. Eu vou te mostrar na Bíblia aqui alguns exemplos de fato quem foi escolhido por Deus. O escolhido, ele dá sinais que ele foi escolhido por Deus. E o tempo vai passando e os sinais permanecem até o fim da vida dele. E se ele morrer naquele chamado, cumprindo o chamado, naquela missão, naquele ministério, aí eu posso falar, ó, era um escolhido de Deus. Quem entendeu? Mas antes eu não posso falar, porque eu posso errar. Agora, salvo não tem como errar. Salvo eu creio que você é. Porque se você não fosse salvo, você não estava nem ouvindo a palavra. Então, se você está ouvindo, João 10:27, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então já é um sinal que você é ovelha. Se você é ovelha, você é salvo. Está claro? Se é ovelha, é salvo. Vamos subir um nível. Escolhido. Já não posso falar por você. Predestinado, muito menos, que é outro nível. Primeiro salvo, depois chamado, depois escolhido, depois predestinado. O nível de um predestinado, o nível da sua vida, em sua vida,
Em todas as áreas da sua vida haverá sinais de predestinado. Você quer ver uma predestinação? Eu ter casado com a pastora, que hoje é pastora, que um dia eu não sabia que ia ser pastora e nem eu que eu ia ser pastor. Eu conheci ela num salão de baile. Você acha que eu estava pensando em ser pastor? Eu estava num salão de baile. O interessante da soberania e da predestinação, que ela se cumpre, mesmo sem você entender, mesmo sem você saber, eu só vim saber depois, mesmo sem você compreender, eu só vim compreender muitos anos depois, eu não estava sabendo de nada. Mas presta atenção. Eu entrei num salão de baile, eu já estava determinada, eu queria ter uma vida já. Eu não queria mais ficar no mundo, pega um, pega outro, pega um, pega outro. Não, eu queria uma família, eu queria uma esposa. Depois eu vim saber que Salomão disse: o que acha uma esposa, acha uma coisa boa e recebe o favor do Senhor. Então eu já queria uma família, eu já sabia o que eu queria. E eu vou falar como é que eu queria. Eu queria uma loirinha de óculos. Eu estava procurando uma loirinha de óculos. Antes dessa loirinha de óculos, eu tinha conhecido uma morena, bonita, linda. Eu gosto de coisa boa. E eu marquei o encontro com aquela morena. Vai vendo a predestinação, hein? Vai vendo a predestinação. Eu conheci uma morena antes da loirinha, uma semana antes. A morena bonita, linda. Para casar também, só que eu queria loira. Nada contra os morenos. Eu queria uma loirinha. Tinha determinado, mas tinha conhecido uma morena antes. Eu não era profeta, não era apóstolo, não tinha discernimento, não tinha nada. Eu só queria uma loirinha. Uma semana antes eu conheci uma morena. Linda, bonita. Conheci, marquei o encontro com ela para o sábado que vem. Até ontem eu não vi ela. Ela não apareceu, nós desencontramos. E não é que nesse meio eu encontrei uma loirinha que eu queria. Porque se eu não tivesse contado a loirinha e a morena tivesse aparecido, provavelmente eu casaria com a morena. Ainda que eu queria a loirinha. Mas não estava achando a loirinha. Tinha achado a morena. E eu pensei, deve ser essa. Então, sábado que vem, e combinamos tal. E passou a semana inteira, e sábado que vem nada, passou um mês nada, e passou um ano nada, já passou 40, nunca mais eu vi. Posso continuar dando meu testemunho? Aí, como eu marquei de encontrar a morena no sábado, na quinta-feira, num baile, eu entrei no salão de baile e encontrei a tal loirinha que eu queria, de óculos. Eu queria uma loirinha de óculos. Encontrei a loirinha de óculos. Eu não era pastor, a mãe dela era espírita, ela tinha outro tipo de doutrina, eu era filho de pastor, mas não entendia nada de Bíblia, nem na igreja não estava. Então, eu encontrei a loirinha. Vai vendo, hein? Encontrei a loirinha no salão de baile, começamos a namorar, e começamos a namorar uma semana, um mês, e foi passando o tempo, até que casamos. E nesse tempo Jesus apareceu para mim. Aí vocês sabem do sonho que eu tive. Era 7 da manhã, eu moro numa rua de feira, todo sábado eu tinha que tirar o carro, porque a feira não deixa... Quem mora na rua de feira, eu tiro o carro antes, eu tiro depois das 2. Eu morava na rua de feira, eu tinha que tirar o carro antes, 5, 5 e meia da manhã. E desde quando eu nasci, muitos sábados eu tirei o carro de manhã, 5 horas, 5 e meia da manhã. Aí eu não estou sabendo de nada, eu não li a Bíblia, eu não estou sabendo de nada, eu não estava orando, não estava sabendo de nada. Vou te dar sinal de predestinação. Aí era num sábado, já tinha conhecido a loirinha, já tinha namorado, tinha noivado e tinha, tudo legal. Num sábado, eu tinha que tirar o carro de manhã, 5 horas da manhã eu tirei o carro. Tá, aquele sábado, eu estou vivo já faz 56 anos, mas aquele sábado foi um sono diferente. Eu estava meio zumbi assim, eu acordei assim, sabe? Eu saí da cama e saí no quintal e fui na garagem, abri o carro e com o olho assim, sabe? E fui assim, embriagado, sabe? Um sono pesado, não sei explicar, um sono pesado. Tirei o carro e pus o carro na rua de baixo e voltei, subi a rua assim e fechei o portão e fui para casa, voltei a dormir. Em 2 horas Jesus me apareceu num sonho. Eu não estava orando, não estava buscando Ele, não estava sabendo de nada. Eu não estou sabendo de nada. Nunca pensei em ser pastor, não estou sabendo de nada. Eu só voltei para dormir. Quando eu voltei para dormir, Jesus me apareceu e me chamou. Foi aí que tudo mudou. E aí eu fui ler a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará.
Entreguei. Senhor, entreguei. Espírito, eu não aceitei Jesus, eu entreguei. Entreguei, já te falei a oração que eu fiz, se a minha vida der errado, porque está mandando entregar, e eu vou entregar, entreguei minha vida. Eu vi como que fosse um molho de chave, deixei aquele molho de chave, levantei e fui embora, não olhei para trás, não desconfiei dele, não pedi, isso foi em 91, deixei minha vida com Jesus, entreguei para ele. 92, fui num culto profético, recebi a unção, pum, caí na unção. Quando eu levantei, eu já era outro. Quando eu levantei, está escrito! Está escrito! Mas eu não era assim? A loirinha está aqui, desde quando comecei a namorar com ela. Era assim, o está escrito? Não tinha está escrito. Só que eu caí na unção, quando eu levantei, já levantei, está escrito. E sem a Bíblia. Eu estava me vendo, porque eu não era assim. Sem a Bíblia, está escrito. Efésios 2 tal, Colossenses, está escrito, está escrito, está escrito. E começou essa unção em mim, em 92. 93 eu comecei o ministério pastoral, fui consagrado dia 5 de junho de 1993. O ano passado fez 30 anos de pastor, de ministério. Eu acho que já é alguns sinais de quem foi escolhido de Deus, né? E sobre a predestinação, uma loirinha de óculos que eu conheci num baile, vai vendo a predestinação, hein? Não sabia, não conhecia, não entendia, não compreendia, nem sabia que existia predestinação, não sabia de nada. Eu fui num baile, conheci uma loirinha, e não é que a loirinha virou pastora comigo, que estamos aqui com a igreja? O que é isso aí? Ô pastor, mas e a morena, se ela... Não existe se na predestinação, irmão. Vamos fingir o se, vai. Se eu tivesse casado com a morena, a igreja não ia existir. Esse ministério não ia existir. E Jó 42:2 diz o quê? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. E entenda a predestinação. Você pode não saber, você pode não conhecer, você pode não entender, pode não compreender, mas o plano de Deus na sua vida se cumpre à risca, ainda que você não entende. Depois, lá na frente, você vai entender. Hoje eu entendo que fomos predestinados, que fomos chamados, que fomos escolhidos e que eu tinha que casar com a loirinha de óculos. É uma história humana carnal? É predestinação, irmão. Tem gente que casa no sábado e larga na segunda. Não tem? No mundo está cheio. Casa no sábado e larga na segunda. Cadê a predestinação? Em João 4, Jesus disse para uma mulher: ó, já tiveste 5 maridos e o que tens ainda não é... Pô, mas 6? Cadê a predestinação? Já teve 5, já está no 6º. Onde está a predestinação? Não tem predestinação. Quem está entendendo? A predestinação é o perfeito, é a perfeita vontade, plano, objetivo, propósito do Criador na vida do filho que talvez nem sabe, nem entende, nem conhece, nem nada. Não tem problema. João 13:7, Jesus disse: o que eu faço não compreendes agora, entenderás depois. Já passou 30 anos. Aí eu percebi, eu entendi. Nossa, fomos chamados juntos. Fomos escolhidos juntos. Nossa, o nosso casamento foi uma predestinação. Agora eu começo a pensar nisso aí. Mas quando eu conheci a loirinha, eu nem sabia de nada, não sabia dessas coisas. Eu conheci uma loirinha, magrinha, uma loirinha de 16 anos. Tinha acabado de fazer 15, 16 anos. Eu não estou sabendo de nada. Não é que houve uma predestinação em nossas vidas? Dá um sinal quem está entendendo. E se essa não tem si, mas se essa predestinação não se cumprisse, ou se não existisse, não existiria a igreja, não existiria ministério graça apostolado, você não estaria em graça, talvez teria, não sei. Eu sei de uma coisa: só existe hoje, como é hoje, consequência de 30 anos atrás. Consegue entender isso? Isso é plano, isso é propósito, isso é objetivo de Deus. Jó 42, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Você acha que Deus vai esperar alguém entender, abençoado? Eu era filho de pastor, eu conhecia alguns versículos, Salmo 23, Salmo 91. Eu não conhecia o que eu conheço hoje. Eu estava num baile, eu não estou pensando em Deus, eu não estou pensando em Bíblia, eu não estou pensando em oração, eu estava num baile procurando uma loirinha, achei uma loirinha, eu não estou pensando em nada. E começamos a namorar, e eu não estou pensando em nada.
E foi passando um tempo e ficamos noivos, e eu não estou pensando em nada. E ficamos noivos e tal, e casamos, e eu não estou pensando em nada. Eu ia para Londres, para a Inglaterra, fazer minha vida, vamos para Londres, fazer nossa vida. Esse é o nosso plano. Mas havia, hoje eu entendo isso, havia um plano de Deus que tinha que se cumprir, um propósito de Deus. Conhecendo a fundo a palavra, eu vejo até uma 99,9% de semelhança na mesma história de Davi. O que aconteceu com Davi, aconteceu comigo. Quem está entendendo? A diferença, Jaque, de um salvo para um predestinado. Todo aquele homem ou toda aquela mulher que for ovelha é salvo. E sempre salvo. Pode plantar na carne, vai colher na carne. Pode sofrer, pode se lascar, é salvo, sempre salvo. A ovelha. O escolhido é outro caso, é outro assunto. E o predestinado é um mais alto nível da soberania de Deus na vida de um ser humano. Moisés está lá cuidando de ovelhas. Você sabe a história? De repente, talvez curiosidade, e está cuidando de ovelha, cuidando de ovelha, de repente ele olha lá de longe, ele vê um capim verde pegando fogo. Ele, todo dia eu passo ali, nunca vi aquele fogo lá. Passa 5 minutos, passa meia hora, passa 2 horas, passa 5 horas, e o fogo está lá e o capim continua verde. Está escrito, ele diz, irei lá ver essa visão estranha. Muito estranho. Capim verde, está pegando fogo o dia inteiro e continua verde. Quando ele foi chegando perto, ele não sabia de nada, estava que nem eu. Quando ele estava cuidando de ovelha, ele não sabia de nada. Quando ele chegou lá, Moisés. Isso aconteceu com Abraão. Abraão foi lá oferecer o sacrifício do Isaac. Quando Abraão vai sacrificar o Isaac, Abraão, quem está percebendo, hein? Deus intervém, Ele interfere. Ele fez a morena sumir, nunca mais eu vi nem foto, nem nada, para que se encontrasse com a loirinha de óculos. Ele interfere para que o plano dele se cumpra à risca. Para que a igreja existisse depois. Isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Elias. O nível de predestinação é outro nível. É bom você escrever isso, os pregadores evangelistas aí. Na área da predestinação, Deus passa por cima de um monte de coisa para alcançar o predestinado escolhido. Davi, como Moisés cuidando de ovelha, Davi cuidando de ovelha. Abraão já tinha ouvido, Abraão. Moisés já tinha ouvido, Moisés. E passa muito tempo, muitos anos. Agora é Davi. E Deus tem planos e propósitos, ninguém sabe de nada. O Jessé não sabe de nada. O profeta Samuel não sabe de nada. Só Deus sabia. E revelou para Samuel. Samuel, vai na casa de Jessé que eu escolhi. São 8. Um deles eu escolhi para ser rei. Samuel, quem, Senhor? Vai lá e eu te mostrarei. Passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, não é 5, 6, 7. Acabou-se os filhos. Tem mais um que está cuidando de ovelha. Engraçado, cuidando de ovelha igual Abraão. Cuidando de ovelha igual Moisés. Cuidando de ovelha igual Marcos Gomes. A semelhança, sabe? Jesus diz, as minhas ovelhas. O assunto ovelha está sempre envolvido. Então Abraão. Moisés. E agora acabou-se os filhos, tem mais um, traz ele aqui. Quando passa o 8º filho, Davi, Deus diz para Samuel, é este, unge-o no meio dos seus irmãos, eu escolhi ele. Presta atenção, Davi não sabia de nada, estava cuidando de ovelha. Davi cuidando de ovelha, Moisés cuidando de ovelha, mas Deus já tinha um plano traçado. Isso é predestinação. Deus já tinha escolhido e fez cumprir a risca.
Porque eu quero que você entenda que no plano da predestinação, Deus não pergunta para ninguém se ele quer, se ele não quer, se ele aceita, se ele não aceita, o que ele acha. Deus é Deus soberano, Ele chamou, Ele escolheu, Ele predestinou, realiza. Davi estava lá no pasto cuidando de ovelha, mas Deus já estava vendo ele como o rei de Israel. Realiza. O Davi lá, ó, cuidando de ovelha, mas Deus já tinha visto ele como rei. Deus falou para Samuel: eu escolhi esse aí como rei. Escravo na carne, mas rei no espírito. Tem muitos assim ainda. A diferença de um salvo para um escolhido. A ovelha é salva, homem, mulher, velho, novo, casado, solteiro, viúvo, desquitado, divorciado, adolescente, jovem, ancião. A ovelha é salva, indiscutivelmente salva. A ovelha pode não entender a Bíblia, pode não conhecer, pode não compreender, não tem problema. A ovelha é salva, foi comprada por bom preço, foi reconciliada com Deus. Quem está entendendo? O escolhido é diferente. Escolhido? Moisés era um escolhido. Josué era um escolhido. Moisés foi escolhido. Josué foi escolhido. Davi foi escolhido. Saul não foi escolhido. Interessante, né? O mistério de Saul. Sabe quem que escolheu Saul? Deus. E sabe quem reprovou Saul? O próprio Deus. Porque o Saul deu sinal de desobediência, enquanto Davi tinha um coração, como o próprio Deus falava, um coração segundo o coração de Deus. Eu fico pensando em Deus colocar Saul, já conhecendo o coração de Saul, porque Saul era soberbo, ele era altivo, bonitão, a Bíblia diz que ele era formoso, alto, então ele era soberbo, altivo, o Saul, mas Deus colocou ele. Você vê o plano de Deus, Deus sabendo de tudo, colocou Saul, Deus onisciente. Saul seria reprovado para que Deus colocasse Davi, um homem escolhido, aprovado por Deus, predestinado. O Saul iria perseguir o Davi, por ciúme de Davi, por saber que Davi é quem foi escolhido por Deus. E essa história de Saul perseguir Davi parece a história dos judeus perseguir os gentios. Paralelamente, Paulo falou aos romanos, para ver se de algum modo possa incitar ao ciúme. Incitar quem? Os judeus. Por quê? Porque os judeus não queriam saber de nada. E os gentios eram salvos pela graça. Sem fazer nada era salvo. E o judeu pagando o maior preço, e tinha uns que não eram, igual Judas. Sabe, parece que... Me permita. Eu vou ter que usar essa frase. Parece que Deus brinca. Falei. Sendo soberano. Ele põe, ele reprova. Ele está sabendo que ele conhece o Saul. Ele colocou o Saul para depois tirar o Saul. Mas ele não conhecia. Não saiba além do que convém saber. Mas ele já sabe. Não saiba além do que convém saber. Parece que Deus queria nos ensinar alguma coisa. Ele, conhecendo Saul, soberbo, altivo, colocou Saul. O Saul, soberbo, altivo, desobedeceu o profeta. Foi reprovado. Sendo reprovado, podia colocar e estabelecer Davi. De fato, ia se cumprir a predestinação. Moisés escolhido, Josué escolhido, Saul e Davi. Diga, o escolhido era Davi. Elias e Eliseu. Elias escolhido, Eliseu escolhido, Moisés escolhido, Josué escolhido, Saul permitido, Davi escolhido.
Elias e Eliseu, os dois escolhidos. Eliseu foi embora para o céu. Elias foi embora para o céu. Ficou o Eliseu. Como era Elias e Eliseu, e há um mistério de serem dois. Lucas 10, quando forem, vá de dois em dois. Parece que Deus, sabe, esse negócio de numerologia e tal, 7, 2. Nunca é ímpar. Nunca é ímpar, tipo 3, e nunca é da esquerda. Parece que Deus dá alguns sinais para quem tem discernimento. Mateus 25, os bodes à esquerda, as ovelhas à direita. Né? Para cá? Ovelha, bode. Mas não podia. Não podia. A ovelha para a direita e o bode para a esquerda. Não podia. Mas e se? Não tem se. Ovelha para a direita e o bode para a esquerda. Está claro aí, abençoados? Elias e Eliseu, os dois escolhidos. Elias foi para o céu, ficou só Eliseu. Entrou o Gease. Elias e Eliseu, Eliseu e Gease. Elias e Eliseu, os dois escolhidos. Eliseu e Gease, Eliseu o escolhido. O Gease não foi escolhido. O Gease se perdeu na carne, na ganância. Parece uma breve semelhança a Demas, né? 2 Timóteo 4, por favor. Parece que o Gease, acho que era parente de Demas. Não sei não. Parente distante, não sei. Primo de 3º grau, sei lá. Até que foi chegando nele, né? 2 Timóteo 4. Moisés e Josué, diga Moisés e Josué, dois escolhidos. Diga Saul e Davi. Davi era o escolhido. Diga Elias e Eliseu. Os dois eram escolhidos. Diga Eliseu e Gease. Diga só o Eliseu que era escolhido. O Gease, eu acho que ele era primo de Demas. 2 Timóteo 4, versículo 9. 2 Timóteo 4, 9, o Paulo diz: procura vir ter comigo depressa, Timóteo. 2 Timóteo 4, 9. Procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque o Demas é igual o Gease. Demas me abandonou, amando o presente século. Traduzindo, voltou para o mundo. Não é? Amando o presente século é o quê? Voltou para o mundão. A ovelha, o sinal da ovelha é crer em Jesus. Esse é o sinal. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Então elas crê. Então são ovelha, a ovelha crê. O bode não crê. Romanos 8, 9. Porque não tem um espírito. Mas a ovelha, João 10, 27. Ela crê. Está claro aí? De novo. O bode, Romanos 10, Romanos 8, 9. O bode não tem o espírito. O bode não tem o espírito. A ovelha, ela crê, João 10, 27, porque ela é ovelha de Jesus. Ela crê e segue, ela ouve. Então ela é salva. E o escolhido? Bom, o escolhido, parece que o Demas não foi escolhido, né? Ele andou com Paulo, alguém diria assim: mas se eu andasse com Paulo, eu não iria, nossa, eu ia agarrar em Paulo, assim, eu não ia largar ele nunca. Será? Já me compararam com Paulo. Paulo, apóstolo de fundação, eu, apóstolo de edificação. No mesmo entendimento. Não é mais salvo, não é melhor, não é nada disso. Não é mais salvo, não tem mais salvo, não tem menos salvo, não tem melhor, não tem pior. Na questão do apostolado, do entendimento espiritual. E se for comparar Paulo comigo, ou eu com Paulo, mas abandonaram o Paulo? Abandonaram a mim também, muito já me abandonou. Eu tinha uma pastora aqui que serviu a Deus por 10 anos. Nossa, eu botava uma fé naquela pastora. E falava em línguas, e orava, e pregava, e ensinava, está escrito. Maravilha. Foi embora. Para onde? Para lugar nenhum. Está na lei? Não. Está numa igreja em graça? Não. Está onde? Não está. Mas, Senhor, não, a ovelha tudo bem, a ovelha é salva pela graça. Ela não tinha sido escolhida
e Gease foi escolhido. Olha a história de Gease. Olha os sinais e evidências de Gease. Mas, Senhor, ela pregava tão bem, mas certinho, não falhava a interpretação, na doutrina, na graça, no apostolado. Olha para Gease, olha para Saul, olha para Demas. 2 times abençoados. Davi, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Paulo, do lado de cá. Do lado de lá, Gease, Coré, do lado de lá, Demas. Como é que um homem poderia se levantar contra Moisés? Você quer mais ungido que Moisés, que falava com Deus face a face? Falava com Deus face a face. Nem Paulo era assim. E o Coré se levantou contra ele? Não acha muito. Vamos lá em Atos. Vamos ver o que aconteceu aqui com Barnabé. Atos, por favor. Abra sua Bíblia em Atos. Não acha muito o que o Coré fez, porque a história se repete. Atos, capítulo 15. O que eu acho engraçado da história, olha aqui, Atos 15, versículo 22. Preste atenção no que eu vou ler. Atos 15, 22. Vê se tem olhos iluminados para enxergar o que eu enxergo. Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Atos 15, 22. Pareceu bem aos apóstolos, quem? Pedro, Tiago, João, os apóstolos lá, pareceu bem a eles e aos anciãos de toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé. Diga, Paulo e Barnabé. Não estava legal aqui? A igreja vai enviar homens para ir junto com Paulo e Barnabé. Não era Moisés e Josué? Não era Elias e Eliseu? Então, Paulo e Barnabé. Tá tudo legal, né? Paulo falava assim, olha, o Senhor me... Vamos lá em Atos 13, volta uma página aí. Atos 13, estava tudo legal. Atos 13, 46. Olha aqui, olha como estava legal. Atos 13, 46. Mas Paulo e quem? Não está tudo legal? Está tudo legal. Atos 13, 46. Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios, pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios. Está tudo legal. Paulo e Barnabé, estava tudo legal. Quer mais uma? Vai lá em Gálatas, rapidinho, que eu vou voltar em Atos. Vai lá em Gálatas 2, tem que ser rápido. Mais uma, vai, olha lá. Gálatas 2. Olha lá. Verso 9. Ele vai aparecer aqui de novo. Gálatas 2:9. O Paulo falou, Gálatas 2:9. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, deram-nos as destras da comunhão, a mim e a quem? Olha ele de novo aqui. Não estava tudo legal? Então está claro que o Barnabé andava com quem? Então volta em Atos 15. Nossa, estava indo tão bem. Atos 15. Estava indo tão bem. O que aconteceu, hein? O que deu em Aliás, o que deu em Barnabé? Atos 15, 36. Estava indo tão bem. Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Os dois estão juntos. Atos 15, 22, queriam enviar outros homens com Paulo e Barnabé. Atos 15, 36, alguns dias depois, Paulo e Barnabé, Paulo disse a Barnabé, ô Barnabé, graça e paz, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Barnabé aconselhava que levassem também a João, chamado Marcos, mas a Paulo não parecia razoável
que levassem aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Traduzindo, fez igual Demas. Paulo falou: Barnabé, eu não vou levar o João chamado Marcos, não. Ah, você quer levar quem? Eu vou levar Silas. Levar Silas. Não, vou levar o... Não. Atos 15, verso 39. E tal desavença houve entre eles. Nossa, obrigado. Estava indo tão bem. E o Paulo e o Barnabé. E o Paulo e o Barnabé. Vamos escolher homens para que vá com o Paulo. Está tudo legal. Aí o Paulo falou: ô Barnabé, vamos levar o João. Não, vou levar. Não, discutiram. Atos 15, 39. Tal desavença houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, cara, era teimoso mesmo, hein? Carnal, carne, hein? Teimoso igual uma mula, hein? Barnabé levando consigo a Marcos. Cara, não deu o braço a torcer, hein, meu? Ô Paulo, vamos levar o Marcos. Não, o Marcos não, porque o Marcos pisou na bola. O Marcos me abandonou, eu fui açoitado, fui preso, o pau comeu lá, e quando eu fui ver, cadê ele? Fugiu, abandonou, deixou eu sozinho. Não, vamos levar. Não, o Marcos eu não levo. Quem que você quer levar, Paulo? Quero levar Silas. Silas é homem de Deus, profeta, tal. Não, vamos levar o João. E brigaram, discutiram. O Barnabé falou assim: então também não vou mais com você. Paulo falou: mas Barnabé, receba a graça e o apostolado para a obediência. Não, você não quer levar? Eu vou levar. Atos 15, 39. O Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Traduzindo, deixou o Paulo. Abandonou o Paulo. O Gease não fez isso também? Ô pastor, onde você quer chegar, hein? Eu quero chegar que o escolhido, ele dá sinais de que foi escolhido por Deus. Um dos sinais de escolhido é temor, é obediência, é submissão, que é o que o Gease não teve com Eliseu, que é o que o Demas não teve com Paulo, que é o que o Barnabé não teve com Paulo. Quando não há submissão, quando não há obediência, é um mau sinal de que não foi escolhido por Deus. Vê se Timóteo era desobediente. Vê se Silas era desobediente ao apostolado. Vê se Tito, vê Filemão, Onésimo. Veja esses. Agora veja o Barnabé já discutindo com Paulo. Quem é que está entendendo? Veja 2 Reis 5, lição de casa, 2 Reis 5. Veja o Gease discutindo com Eliseu. Pô, pelo amor de Deus, discutir com o profeta. Eu servi um profeta por 10 anos. Você acha que alguma vez eu discuti a mínima? Nunca. Eu vou discutir com um profeta abençoado. Mas o Barnabé discutiu com Paulo. O Gease discutiu com Eliseu. 2 Reis 5. O profeta disse ao Naamã: Naamã, mergulhe no rio 7 vezes. Não 6 nem 8, 7. E ele mergulhou e foi curado da lepra. O rei, Naamã, rei rico. Eliseu, eu vou te dar prata, eu vou te dar ouro. Eliseu, não aceito nada. Mateus 10, de graça eu recebi, de graça eu te dou. Não quero nada, vai com Deus. O Naamã pegou e foi. Está indo embora com a comitiva. O Eliseu para lá, o Naamã para cá. O Gease, o Eliseu, espera um pouquinho aqui que eu vou lá despedir do meu pai e da minha mãe. Nós somos missionários, né? Nós somos missionários, vamos fazer a obra de Deus, tá? Então, mas só vou dar um abraço no meu pai. Espera um pouquinho aqui, eu já volto já. O Eliseu, fala para o seu irmão, não tente enganar um profeta. Fala para o seu irmão, o profeta tem o coração de Deus. O Gease, Eliseu, espera um pouquinho que eu vou despedir do meu pai. O Eliseu, tá bom. O Gease pegou e foi encontrar com Naamã. Mentiroso, cabra safado. 2 Reis 5. Naamã! O que foi? O meu senhor mudou de ideia. O Elias estava quieto, o Eliseu não falou nada. O meu senhor mudou de ideia. Como assim? Não, ele não quer, mas você pode entregar para mim o ouro e a prata que eu pego, eu vou levar. O Eliseu não quis pegar. O Gease mentiu. Eu vou despedir do meu pai. Foi encontrar com o Naamã. Mentiu. O meu senhor falou que pode pegar aqui agora. Não sabe de nada, ele foi beneficiado, foi curado. Então, pera que o ouro, a prata e deu tudo certinho. O Gease foi lá e guardou e escondeu.
Eliseu, agora podemos fazer obra missionária. Eu já despedi do meu pai e da minha mãe. O Eliseu. Geazi, você está mentindo para mim? Começou a gaguejar, irmão. Porventura não foi o meu espírito contigo quando você foi encontrar com o rei Naamã? Fala para o seu irmão, não minta para um profeta nunca. Fala para ele, ele vai descobrir a verdade. Alô? Podia parar a história por aí, né? Semana passada eu falei com um homem, um crente, porque espero que você não distorça o que eu vou falar e não me interprete mal. Teve um pastor presidente de uma igreja grande, famosa. Vou falar de novo. Espero que você não me interprete mal e não torça o que eu vou falar. Teve um pastor presidente de uma igreja grande, pentecostal. Esse pastor, presidente do ministério, pegou a minha foto, colocou na internet com chifre. Ele pôs chifre em mim. Pôs chifre, pôs a asa do demônio, uma asa vermelha. Na minha foto, pôs rabinho, o rabinho vermelho, e me chamou de Satanás, anticristo, ele é o Satanás. Eu fui falar com o pai, Senhor, Deus falou, não, vá falar com ele para ele se arrepender e se converter. Eu fui. Ô pastor, não faz isso não, pastor. Satanás! Você é o Satanás! Pôs chifre em mim, pôs asa do demônio, uma asa vermelha, pôs rabo, pôs a minha foto na internet. Em menos de 3 meses, o homem apareceu uma doença nele. Ele orou, 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 e Deus não o curou. O que aconteceu com ele? Morreu. Eu falei isso para o irmão breou todas as calças. Oh, pelo amor de Deus! Não brinca com o profeta, irmão. Tem alguém entendendo? O Eliseu falou, Geazi, você fez isso? Não, a lepra de Naamã. Estava tudo bem com Geazi. Mentiu para o profeta. A lepra de Naamã, 2 Reis 5, depois você lê. A lepra de Naamã se apegará a ti e a sua descendência. Alguém crê na Bíblia aqui? Está escrito, e Geazi saiu da presença de Eliseu totalmente leproso. A lepra do Naamã, que tinha sido curado, pegou no Geazi porque ele mentiu para o profeta. Ah, pastor, isso aí é na lei. Ah, então mente para o profeta, irmão. Tem coragem? Tem coragem? Era na lei. Tem coragem de enganar o profeta? Seja qual for. Não vou falar de... Seja qual for. Encontra um profeta e mente para ele. Na terra tem profetas, eu conheço vários. Tem falsos, mas tem verdadeiros, eu conheço. Mente para um profeta. Engana um profeta, irmão. Quem está entendendo? O Espírito Santo manda falar de novo. Já conheci 3 que morreu. 3 que já morreram. O mais recente é esse pastor, presidente, hein? Não é pastor auxiliar, não é um pastor que... Pastor presidente. Pegou a minha foto, colocou chifre na minha foto, pôs a asa do demônio nas minhas costas, a asa vermelha, aquela asa do... né? Pôs rabinho, satirizou, me chamou de Satanás. Ele é o Satanás. Senhor, vai falar com ele. Ô pastor, não, você é o Satanás. Satanás, enganador, mentiroso. Tá bom. Saí, fiquei quieto. Entrei, o homem estava sadio, andava de picape, sabe aquelas picape Amarok? Aquelas picaponas, fazendeiro. O homem andando sem camisa, na praia, picape, né? Tudo legal.
Em 3 meses apareceu uma doença nele, no pé. Homem bonitão, sadio, sem camisa, fortão, andando de picape para lá e para cá. Apareceu uma doença. Vai para o hospital. Opera, e a doença não sai. E ora, e põe a igreja para orar. E o pastor ora, e ora. Estava mostrando o filho dele orando. Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia. E o homem morreu. E eu fui falar com Deus. Pai, o cara morreu. Eu não o curei. Vixe. O homem orou e Deus não o curou. Passou o enterro dele, está na internet. Não está, Davis? Está lá na internet. Você não é testemunha que eu falei com ele? Eu não falei? E você falou também, né? E ele se converteu? Não. O que aconteceu com ele? Eu te dou 20 segundos para você ler Hebreus 10, 31. Está valendo, pode ler. Não vou falar de cabeça, não. Leia aí. Hebreus 10, 31. Se eu estiver mentindo, se eu estiver aumentando, se eu sou soberbo, se eu sou presunçoso, se eu sou falso profeta, se eu sou enganador, que Deus tire minha vida. Simples assim. Comigo não tem essa. Hebreus 10, 31. Leia aí para você. Eu sou enganador? Ô Mário, eu sou enganador? Eu sou mentiroso? Então que Deus tire minha vida. Ué, ele tirou a do Coré, tirou a do pastor agora, eu já vi 3 que já foram embora também, pro Beleléu. Que Deus tire minha vida se eu sou um enganador mentiroso. O senhor quer que fale mais uma vez? Para enfatizar isso aí? Tá bom. Pastor presidente do ministério. Não é pastor auxiliar. Pastor presidente. Morreu. Eu estou quieto na minha casa. Deus falou, olha aqui. Quando eu fui ver, o caixão dele dentro da igreja dele, velando ele. Nossa, eu não tenho nada a ver com isso, hein? A mulher dele, o filho, as filhas, as nora, eu vendo aquilo. Pode ler aí, ó, Hebreus 10, 31. As pessoas brincam, as pessoas não acreditam. 3 eu já vi ir embora, hein? 3 eu já vi ir embora. 3. Um de Miami, um do Rio de Janeiro, e agora esse pastor aí do Ceará. 3 eu já vi ir embora. Por que o Davi não morreu? E por que o Geazi ficou leproso? Interessante que a história do Barnabé, presta atenção no que eu vou falar agora. O Barnabé discutiu com Paulo, teve desavença, abandonou Paulo. Mas eu não sou obrigado a nada. O Barnabé abandonou ele. Olha aqui, ó. Atos 15, 39. Foi a última vez. O que eu disse? Que a Bíblia falou de Barnabé. Foi o quê? Interessante que continuou falando de Paulo. A Bíblia fala de Moisés em Hebreus 11, fala de Abraão, fala de Davi, fala de Sansão. Mas não falou mais do Barnabé. Será que Deus errou? Será que Deus esqueceu de Barnabé? Não posso falar que ele pagou com a vida. Mas uma coisa eu posso falar com certeza e convicção. Que ele foi reprovado por Deus. Isso eu posso falar. Não posso falar que ele morreu, que ele pagou com a vida. Porque não está escrito. Ainda que não fala mais dele. Nós estamos em Atos 15, hein? A Bíblia termina em Apocalipse. Não fala mais de Barnabé. Eu já li várias vezes. Para ver se eu acho. Vamos ler de novo. Atos 15, olha lá. 39. E tal desavença houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé teimoso, igual uma mula, levando... Ele não era para ser assim. Não era para ele submeter a Paulo? Ele já não vinha andando com Paulo? Gálatas 2:9, Atos 13. Já não estavam os dois no ministério? Não era para o Barnabé continuar com Paulo? O que ele fez? Teimoso. Não, Silas não. Vamos levar o Marcos.
Não, o Marcos eu não levo, porque ele me abandonou, ele me deixou, eu apanhei sozinho, fui açoitado, fui preso, o Paulo falando. Ele não se compadeceu. Tipo assim, é problema seu que você foi preso, e aí? Não estou nem aí que você apanhou, eu vou com o Marcos. O Paulo, não, mas o mover, a direção está comigo, segundo a graça que me foi dada, pusei o fundamento. O Barnabé, não, eu vou levar o Marcos. O Paulo, não, o Silas é um profeta, homem de Deus, vou levar o Marcos. 39, teve desavença, um foi para um lado, foi para o outro. A Bíblia não falou mais de Barnabé. Morreu? Não sei. Mas uma coisa eu sei com convicção, que ele foi reprovado por Deus. Senão, o ministério dele tinha continuado aqui na Bíblia. Porque depois de Atos tem Romanos, tem Coríntios, tem Gálatas. Por que não fala mais do Barnabé? Quem está me entendendo o que eu estou falando, hein? Por que a Bíblia não falou mais de Coré? Por que a Bíblia não falou mais de Gease? A diferença de um salvo para um escolhido. Está pronto para receber a revelação da noite? Está pronto para receber a revelação da noite? Amém. A revelação é essa: o escolhido pode cair, mas ele se levanta. O escolhido pode se desviar do caminho de Deus, mas ele volta. Fala para o seu irmão, sinais de escolhido. Então, lendo a Bíblia, parece que o Coré não era escolhido. Ele não voltou, morreu. Então, o Barnabé não era escolhido, porque ele não voltou. O Espírito Santo não fala mais dele na Bíblia. Não, presta atenção, por favor. Por favor, estou terminando. O Espírito Santo não falou mais do Barnabé. Não tem coisa errada aí, pastora? O Barnabé está andando com Paulo em Atos 13. Está andando com Paulo em Gálatas 2. O Barnabé andava com Paulo. Discutiram, houve discussão, desavença. O Barnabé contendeu com Paulo, não submeteu a Paulo. Me parece, me parece que ele entristeceu o Espírito Santo a tal modo que o Espírito Santo não tocou mais o nome dele na Bíblia, não falou mais. Fala de Tiago, fala de João, fala de Pedro, mas do Barnabé que andava com Paulo, não falou mais. Eu penso que ele entristeceu o Espírito Santo. Quem está me entendendo? Fala para o seu irmão, não entristeça o Espírito Santo. A diferença do salvo, a diferença da ovelha para o escolhido. O escolhido não erra nunca. Erra porque é ser humano, é carne. Ele caiu, mas ele se levanta porque ele é escolhido. Ele errou o caminho no passado, ele escorregou, ele saiu do caminho, ele desviou, mas ele é escolhido, ele volta. O escolhido permanece. Agora o pastor que zombou, morreu. O pastor soberbo que falava que era o próprio Jesus Cristo, Deus tirou ele de cena. Nossa, ali, o nível de entristecer o Espírito Santo ali foi alto. Foi muito alto. Essa Deus não aceitou. Deus suporta muita coisa. Deus vê bêbado, Deus vê prostituta. A prostituta ele fala, não, vai, não faz mais isso. Tal. Ele não olha segundo a carne. Mas tem uma coisa que Deus não aceitou. Você vê que o Henrique Cristo está aí falando que é Jesus, Deus nem liga. Deus vê como uma brincadeira. Não parece uma brincadeira? Papai. Não parece uma brincadeira? Deus nem... Só que teve um homem que falou que era o próprio Jesus Cristo, Deus tirou ele de cena. Deus não tem poder para não tirar? Tem ou não tem? Mas não tirou, ele pegou e... Ele não tem poder para curar? Mas não curou. Interessante que o pastor que morreu orou, eu vi, orando, pedindo misericórdia, clamando, eu fui falar com Deus. Nossa, essa frase eu não esqueço nunca. Deus não curou. Simples assim, simples assim. Orou, clamou, orou em nome de Jesus, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia, mas já tinha entristecido o Espírito Santo, né? Porque você colocar chifre num profeta e falar que é o próprio Satanás, é o que isso aí? Olhem para mim.
Eu conheço macumbeiros, eu conheço pessoas que é do candomblé, eu conheço pessoas que é da magia negra, eu conheço pessoas do satanismo, eu conheço pessoas que fazem sacrifício. Eu nunca colocaria a foto da pessoa com chifre, com rabinho. Eu nunca faria isso. Você está me entendendo? É do candomblé, é da magia negra, é da esquerda mesmo. Eu conheço gente da esquerda, do Exu, do tranca-rua, do sete flechas. Eu conheço pessoas que é da esquerda mesmo, eu conheço. Mas eu nunca faria isso com ela ou com ele. Eu conheço homem e mulher. Eu nunca faria. Não fiz, não faço e nunca farei. Por respeito, por educação. Ainda que eu não concorde com a doutrina. Quem está me entendendo? Não concordo, não apoio. Segundo a Bíblia está errado reencarnação, está errado necromancia, está errado consultar os mortos. E eu falo na cara se tiver que falar. Mas eu não posso pegar a foto da pessoa e colocar chifre nele, e pôr rabinho, e pôr asa do demônio, e me chamar de Satanás. Isso parece que mexeu com Deus. Eu acho. Porque o homem estava sadio, andando de picape, Amarok, e andando na praia, e andando nas dunas, e sem camisa, bonitão, fortão, pagando de Tarzan, tudo bonitão, fortão, e aí morre. Está me entendendo o que eu estou falando aqui? Como é que a pessoa morre do nada se ele estava bonitão? Bonitão, saradão, sem camisa, fortão, sabe? Andando de picape para lá e para cá. Como é que a pessoa morre do nada? Como é que a pessoa morre do nada, abençoado? Um pastor, presidente de uma obra. Como é que ele morre do nada? Mas eu sei por que ele morreu. Você sabe por que ele morreu, Deivão? Você sabe por que ele morreu? Eu sei por que ele morreu. Não sei se o Barnabé morreu, mas reprovado ele foi. E eu estava lá me trocando enquanto a pastora estava ministrando aqui, e o Espírito Santo me falou 3 frases. E é bom que você escreva. Esperar você pegar a caneta. Para terminar. Sara, por favor. Três frases o Espírito Santo me falou. Primeiro, diga comigo, o escolhido, ele pode cair, mas ele se levanta. Isso eu ouvi do próprio Deus. O Espírito Santo me falou. Seja quem for o escolhido, homem, mulher, solteiro, casado, seja quem for. O escolhido, ele pode cair por causa da carne. Ele cai. Vamos condenar? Não. Vamos rechaçar? Não. O Davi disse, ele pode cair, mas o Senhor o levantará. Então, a primeira frase que o Espírito Santo me disse, diga comigo, o escolhido, ele pode cair. Diga, mas ele se levanta. Diga, porque ele é escolhido. Quem entendeu? Se não for escolhido, vai cair, vai ficar caído. Você não conhece pessoas que estão caídas até hoje? Eu conheço. Eu conheço pessoas que caiu, está caído, e eu acho que vai morrer caído. Já passou quantos anos e não levanta mais? Porque não é escolhido. Diga mais uma vez, o escolhido pode cair. Diga, mas ele se levanta. Diga, o escolhido pode sair do caminho de Deus, mas ele volta. Não é gostoso saber isso? E a terceira fase que ele me disse. A primeira, o escolhido pode cair, mas ele se levanta. O escolhido pode se desviar do caminho de Deus, mas ele volta. E Deus falou, porque é escolhido. Fomos escolhidos por Deus, chamados para o seu louvor, justificados pela fé em Jesus, predestinados a uma eterna redenção. Cante por você, fale por você, faça a sua confissão. Fomos escolhidos por Deus. Está escrito, chamados para o seu louvor, justificados pela fé em Jesus,
destinados a uma eterna redenção. Presta atenção. O escolhido, ele pode cair, mas ele se levanta. Ele pode se desviar do caminho de Deus e andar na carne e fazer um monte de coisa errada, mas ele volta, porque ele é chamado, porque ele é escolhido. E diz o Espírito Santo, o escolhido, ele tem prazer nas coisas de Deus. Ele não consegue ficar muito tempo longe das coisas de Deus, sem congregar, sem cantar, sem louvar, sem ler a Bíblia, sem orar, sem adorar. Ele não consegue ficar muito tempo longe. Diga, porque ele é escolhido. Quem não foi escolhido cai e não se levanta. Quem não foi escolhido se desvia, nunca mais volta. Mas o escolhido cai e se levanta. O escolhido se desvia, mas volta. O escolhido não fica muito tempo longe das coisas de Deus. O Espírito Santo me falou, eu não consigo ficar por muito tempo sem congregar. No máximo uma semana, até o próximo domingo. É o máximo que eu consigo. Uma semana. O escolhido, ele não fica muito tempo longe das coisas de Deus. Ele não consegue mais viver totalmente na carne, alheio a Deus, sem orar, sem congregar, sem ouvir a palavra, sem ler a palavra, sem pregar, sem ensinar. Ele não consegue mais, porque ele está selado pelo Espírito Santo. Porque ele foi escolhido. O Espírito Santo fala. O escolhido, ele pode se desviar do caminho de Deus, mas ele volta porque ele foi escolhido. Oh, o Espírito Santo está me falando, há uma marca no escolhido de Deus. Ele tem uma marca, uma tatuagem no Espírito, dizendo assim: fostes comprados por bom preço, não sois de vós mesmos. Fomos escolhidos por Deus, chamados para o seu louvor, justificados pela fé em Jesus, predestinados a uma eterna redenção. Todos de pé, Lucas 8. O Espírito Santo acabou de me falar isso. Lucas 8. Lucas 8. Você vai ver o escolhido aqui. Você vai ver a diferença do escolhido. Lucas 8. Quem já achou Lucas 8? Lucas 8, verso 5. Presta atenção. Lucas 8, 5. Um semeador. Lucas 8, 5. Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e nascida, secou porque não tinha umidade. Outra parte de semente caiu entre espinhos, e crescendo, com ela os espinhos sufocaram. Outra caiu em boa terra. Então quer dizer que, verso 6, tem sementes. Cadê os evangelistas, pregadores, hein? Tem sementes, verso 6, que caem entre pedras. Tem sementes, verso 7, que caem entre espinhos. Verso 8, tem semente que cai em boa terra. Verso 5, tem semente que cai na beira do caminho. Verso 6, tem semente que cai entre as pedras. Verso 7, tem sementes que caem entre espinhos. E verso 8, a diferença do... Aliás, verso 8, tem sementes que caem em boa terra. E nascida, produziu fruto a 100 por 1. Verso 10, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas os que não foram chamados escolhidos,
Eles ouvem por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. A verdade é essa, verso 11. Diga bem forte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo. Eu não sei que tipo de diabo, né? Não sei que tipo de diabo. Pode ser uma mulher, a mulher de Jó, né? Pode ser o filho que tira o marido da direção de Deus, ou o filho, sei lá quem, um vizinho, um colega, não sei. Ou as coisas do mundo, da vida. Não sei que tipo de diabo que tira a semente, né? Cada um tem o seu diabo para tirar a semente. Se não for escolhido, vai tirar mesmo. 12. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra. O diabo pode ser as coisas da carne, né? Gosta mais das coisas da carne do que das coisas do Espírito. Tira do coração a palavra, para que não se salvem crendo. 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Eu recebo. Pastor nem falou o texto, eu recebo. Pela graça eu recebo. Está escrito, eu recebo. Mas eu nem falei ainda. Então, verso 13. Os que estão sob pedra são os que recebem com alegria, mas como não tem raiz, não lê a Bíblia, não congrega, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. A pastora creu por 10 anos. Creu por 10 anos. Crê por algum tempo. E na hora da provação se desviam. Botaram fogo nos meus carros. Teve uma mulher que falou assim: ai pastor, se fosse no meu, nunca mais eu vinha na igreja. E não é que não veio mesmo, que nunca mais eu vi ela aqui. Não veio mais. Ela falou para mim: ah, se fosse comigo, nunca mais eu vinha. Nem foi com ela e ela não veio mais. E eu estou aqui firme, porque a minha casa foi edificada sobre a rocha. Lucas 8, 14. A semente que caiu entre espinhos são os que ouviram a palavra, mas com o passar dos dias são sufocados com os cuidados, riquezas e prazeres da vida. Porque a vida tem prazeres, né? Quem que não gosta de um bom churrasco, de um sítio com piscina? E quem que não gosta de uma aguinha de coco? Quem é que não gosta? Os prazeres da vida, quem que não gosta? Eu também gosto. Mas está escrito: buscai primeiro o reino de Deus. 14. A que caiu entre espinhos são os que a ouviram e com o passar dos dias são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. Seus frutos nunca chegam a amadurecer. O fruto nunca amadurece. 15. A palavra que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retém num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Quer dizer, até o fim da sua vida. Está o sinal, a prova que foi escolhido. Para terminar, então quer dizer que os que estão na beira do caminho, verso 12, ouviram a palavra. Os que estão sob pedra, verso 13, ouviram a palavra. Os que estão entre espinhos, verso 14, ouviram a palavra. Mas os que são terra boa, Jesus chamou de terra boa, Paulo chamou de escolhido, também ouviu a palavra. Esses permanecem para sempre e dão fruto com perseverança. Então, quando você vê alguém permanecer e dar fruto, é o maior sinal de que ele foi. Fomos escolhidos por Deus, digo pela fé, chamados para o seu louvor, justificados pela fé em Jesus, predestinados a uma eterna redenção. Fomos escolhidos por Deus, chamados para o seu amor. Nós fomos justificados pela fé em Jesus,
predestinados a uma eterna redenção. E assim como eleitos de Deus, cumprindo a vontade do Pai, declaramos que Jesus, Senhor da minha vida, declaramos que Jesus é o Senhor. E assim somos eleitos de Deus, cumprindo a vontade do Pai, declaramos que Jesus é o Senhor da minha vida, declaramos que Jesus é o Senhor. Cantem os eleitos. E assim do Pai, faça a sua confissão, toda língua confessará. Se você for escolhido, levante a mão e faça a sua confissão. E assim como eleitos de Deus, cumprindo a vontade do Pai, declaramos que Jesus é o Senhor. Declaramos que Jesus é o Senhor. Para terminar, igreja. E assim, glória a Deus pela sua vida. Anjos estejam em seu favor. Declare. As duas mãos para terminar. Confissão de fé. E assim do Papai, Papai, Papai. A graça seja com o seu espírito. Era assim que Paulo orava. A graça seja convosco, a graça seja com todos vós, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Os que recebem, os que creem, os que são ovelhas e que foram escolhidos, digam amém, amém e amém. Uma boa semana e anjos em seu favor. Graça e paz, graça e paz, graça e paz.